Olá, esse é o Liga Educa e hoje a gente vai falar sobre diversificação dos investimentos. Vocês certamente ouviram falar na frase não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Mas bom, o que essa frase significa? Nesse caso, ela seria uma alusão ao conceito de diversificação dos investimentos. A diversificação é o ato de selecionar ativos e títulos de diferentes características ao montar o seu portfólio. Assim, tu evita uma exposição muito grande a somente um ativo e consegue diluir o risco da carteira. Com a diversificação, é possível com que tu distribua melhor o risco da carteira e assim reduza as chances de grandes perdas no patrimônio por um evento isolado. Então a gente pode falar que uma boa diversificação ela faz com que a carteira esteja protegida e tenha várias respostas quando um estímulo externo ocorre. Quando a tua carteira está com uma diversificação baixa, tu pode acabar ficando muito exposto para determinados fatores. Então a gente pode dar um exemplo de uma carteira que é muito focada no Ibovespa e nesse caso, digamos que o Brasil entrasse em uma recessão. Bom, como é que essa carteira iria reagir nesse caso? Provavelmente teria uma performance negativa. Já é um caso diferente. Então, digamos que tua carteira está muito focada em empresas norte-americanas e o Ibovespa está com ótimos retornos. A tua falta de diversificação fez com que tu não tivesse os retornos do Ibov. Então a gente pode ver que em diversos casos a diversificação acaba por ser a melhor opção. Ela consegue fazer com que tu reduza o risco da carteira e ao mesmo tempo esteja exposto para diferentes cenários. O processo de diversificação acaba por ser um pouquinho mais complexo do que só escolher diferentes ativos. Então, vamos dar um exemplo de um portfólio que é composto por diferentes ações de bancos tradicionais. Bom, ele é diversificado de certa forma, porque são diferentes papéis, porém no fim tu acaba que está correndo o mesmo risco em todos eles. E quando a gente fala em risco, a gente pode dividir os riscos em dois. A gente tem o risco sistêmico e o não sistêmico. O sistêmico é aquele risco que vai afetar o mercado de maneira geral, então ele atinge muitas classes e diferentes setores da economia. Já o risco não sistêmico é aquele risco que é mais específico daquele setor ou mesmo daquela empresa. Esse último, o não sistêmico, a gente pode diversificar. Ao realizar o processo de montagem de portfólio, é muito importante prestar atenção na correlação entre os ativos. Então, a correlação é uma medida estatística que consegue ver a relação entre duas variáveis. Ela pode variar entre 1 e menos 1. Uma correlação positiva indica ativos que andam na mesma direção. Então, por exemplo, ação A e ação B. Se tem uma correlação positiva, quando uma sobe, outra sobe também. O mesmo exemplo ocorre quando elas caem. Então, quando uma cair, a outra vai cair junto. Já ativos com correlação negativa andam em direções opostas, ou seja, quando um cai, o outro sobe. É importante considerar a inclusão de ativos com correlação negativa ao montar um portfólio. Assim tu consegue ter diferentes retornos conforme os cenários externos vão acontecendo. Pessoal, esse foi o Liga Educa de hoje. Então se gostou do vídeo, dá um like, comenta e nos siga para mais educação financeira.